X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. 9h13. Hoje é terça-feira e terça-feira é dia do nosso X-Tudo Caboquinho, a coluna com nosso parceiro Orlando Câmara, que traz aqui informação, análise, comentário sobre cidade, comportamento, sobre sociedade e sobre cultura também. E é dia da gente fazer aquela perguntinha, né? Terça-feira é dia. Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje. Olá para vocês, o sabor de hoje é de experiência. Isso mesmo. Eu preciso primeiro contar um pouco sobre meus costumes para poder explicar a experiência. Quem me segue no meu Instagram, @euorlando, tudo junto, Orlando com O, deve perceber que eu gosto de fotografar. É um hobby que eu tenho desde a época de faculdade. Surgiu com a rede social. Eu fotografava quando viajava. Eu tinha uma Canon, que era uma máquina automática, e eu viajava e trazia milhares de fotos. Quase nunca eu nas fotos e quase nunca a foto óbvia, porque eu sempre gostei de fotografia, em parte graças ao Tom Zé, por exemplo, que era professor que dava aula pra gente na faculdade de fotojornalismo. Mas eu sempre gostei disso e agora com as redes sociais, com o Instagram, com o Facebook, eu passei a gostar mais ainda, porque são vitrines para as fotos que nós fazemos. E aí no início eu fazia foto de tudo que é jeito, eu fazia muito fotojornalismo de tragédia da cidade, mas com o tempo eu fui vendo que era bom positivar as coisas e tirar belas fotos das belezas que existem, porque do feio todo mundo se vê todos os dias. Então, o meu Instagram, eu vou repetir aqui, quem quiser interagir comigo, @euorlando, que vaza no Facebook, que é Orlando Câmara, é praticamente de fotos de Manaus e, quando não de Manaus, de outros lugares que eu viajo ou de arte. É muito a minha cara. Eu não publico nada no feed que seja muito polêmico ou político, eu deixo isso para os stories. Eu também não estou a fim de comprar briga com ninguém. Eu estou ali para me divertir e para sorrir. Para me aborrecer, eu vou para outro lugar. Mas a verdade é que, assim, eu gosto muito de sair a pé. Eu acho que você não consegue conhecer a cidade sem sair a pé. Toda vez que eu viajo, por exemplo, para uma cidade que eu não conheço, ou até que eu já conheço, mas estou pela segunda, terceira vez lá, eu saio a pé um dia, logo que eu chego, para identificar os lugares que eu quero ir. Ou então eu pego um desses ônibus que estão sempre disponíveis, que são aqueles double deck, que normalmente é a Grey Line, que faz isso na Europa, por exemplo, para fazer um city tour pela cidade e depois repetir alguns lugares que eu gostaria de ir. E aqui em Manaus, eu morava no centro até novembro, me mudei não para tão longe do centro, mas eu tinha muito o costume, quando eu morava no centro, de descer do apartamento e sair a pé pela cidade. Eu acabei descobrindo, por exemplo, que é muito menos perigoso do que parece andar pelo centro, de acordo com a área, e que é muito mais bonito tirar fotos sem aquela bagunça urbana que o centro é preenchido de dia. É óbvio que algumas áreas nunca se pode ir sozinho. Algumas vezes eu tinha boas companhias de bons fotógrafos, amigos meus, amigos irmãos, na verdade, né? E aí, esse final de semana, eu fui refletir, fui andar um pouco, tirei umas fotos e postei na minha página e falei que eu tinha vontade de organizar um tour noturno a pé pelo centro, porque as pessoas poderiam ir em grupo sem medo e poderiam se confraternizar com a cidade e entre elas. E a minha surpresa foi a aceitação que esse tipo de passeio noturno teve. E veja bem, normalmente se fala, os jovens querem aventura. Não, as pessoas maduras. E parece que elas querem redescobrir o prazer de andar pela cidade. Eu até mencionei, quando houve ano passado o Sou Manaus, o Passo a Passo Sou Manaus, que uma das grandes vantagens daquele evento é lotar o centro à noite, durante 3 dias, e nos permitir, por exemplo, sair do evento e estar meia-noite na Matriz tomando um lanche. Porque nem acompanhado se faz isso à noite, de meia-noite na Matriz. E eu fiquei muito empolgado, porque eu percebo que as pessoas têm vontade. É preciso que haja iniciativa. E eu percebo que as pessoas que falaram comigo, algumas delas que eu conheço um pouco melhor, que não são só amigos de rede social, mas que são amigos do dia a dia ou de muitos anos de história juntos, elas não são fogo de palha. Elas honrariam a ida. Eu fiquei até pensando em realmente organizar o passeio. Mas aí, nesse post de experiência, que é viver a experiência de sair à noite na cidade a pé em alguns lugares de interesse histórico ou de beleza única, para falar com a cidade e olhar a cidade de forma diferente, tem um pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Um lugar só é bom para o turismo se ele é bom
para o seu habitante. Então, quando o habitante compra as ideias, o turista também compra. É impressionante, isso é uma regra que funciona. O Carnaval Carioca só é uma atração turística tão importante porque o carioca, antes do turista, comprou a ideia do Carnaval Carioca. Então, eu percebo que nós estamos ansiosos por novas aventuras, por reconectar com a cidade, por revisitar lugares, por confraternizar com pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes na rede social, e que nós conhecemos apenas superficialmente. Eu pensei, na verdade, que isso eu até posso oferecer esse passeio. Até pensei em conversar com um amigo meu que tem uma agência de viagem, ou uma amiga minha que tem muitos negócios no centro, para organizar esse passeio com ela. E cobrar uma taxa, porque a gente teria que ter algum tipo de assistência. Na verdade, no centro, não dá para sair por aí e uma pessoa passar mal e não ter como ter um backup, né? Mas isso já era para ter sido pensado não apenas por mim, que sou um cidadão comum, mas por alguém que milita nessa área, seja do aspecto público, seja no aspecto privado. Manaus é um lugar que cabe muita coisa, que não tem porque falta a iniciativa. E aí eu vou usar uma palavra que o meu irmão usou comigo no final de semana. Não comentávamos isso, comentávamos uma outra coisa, na verdade comentávamos um serviço que é oferecido aqui, que o Brasil inteiro, o mundo inteiro oferece, mas que aqui é muito ruim. Ele falou: Orlando, Manaus é uma cidade que tudo é ao contrário. E eu, às vezes, sou obrigado a concordar com ele isso. Nós temos muita baixa estima de sermos manauaras. Até nos orgulhamos, amamos, gostamos, mas nós não expressamos, nós não falamos, nós não reclamamos quando nos sentimos aviltados na dignidade cidadã de manauara. Os aqui às vezes são ao contrário. Eu não sei se é o processo de Zona Franca de Manaus, que trouxe um monte de gente de fora, que bagunçou um pouco as raízes da gente. E daí o Torrinho falar que Porto de Lento nunca será Liverpool, para chamar a gente para uma realidade que é da nossa essência, da ancestralidade. Mas eu acho que a gente precisa começar a valorizar as coisas e começar a ter iniciativas, porque só assim a cidade pode dar certo. O que vocês acham? Um passeio noturno a pé pelo centro de Manaus em coletivo, com alguma estrutura, daria certo? As pessoas iriam? Não vai ser caro, eu acho que uma taxa de R$10 para levar água e alguma assistência médica, não sei, o que cabe num passeio desses para se ir com segurança, né? O que vocês acham? Aliás, está lançada a ideia. Se alguém que tenha um CNPJ queira fazer, só me convide que eu até pago para observar. Para vocês, uma semana maravilhosa, de boas perspectivas, de novas ideias, de viver fora da caixa e sonhar em voz alta. Bom dia.